TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, programa Respostas está de volta aqui pela TV Imaculada, essa TV que evangeliza, essa TV que informa, essa TV que alimenta, nos ajuda a alimentar nossa fé no caminho da nossa peregrinação por este mundo. De fato, assim somos, peregrinos neste mundo. Nossa meta está para além desta realidade. Queremos todos, então, já no início desse programa, saudar você que está acompanhando o programa Respostas. Muito obrigado pela sua interação, pela sua participação. O programa Respostas funciona em 3 blocos. No primeiro bloco nós temos uma reflexão de um tema e esse tema ele é refletido a partir do pensamento da igreja sobre este mesmo tema e este pensamento está condensado, explicitado em um documento do Concílio Vaticano II. Agora nós estamos lendo já um segundo documento, porque a gente já fez a leitura aqui durante os programas, do programa Resposta, do documento Lumen Gentium, que fala exatamente sobre a natureza da igreja, a missão, a identidade da igreja no mundo. E agora nós estamos falando praticamente nesse documento Gaudium et Spes sobre a relação da igreja com o mundo contemporâneo. Por isso que os temas abordados quase sempre reproduzem já a visão da igreja que adentra na realidade contemporânea, sobretudo nesse novo milênio da história do cristianismo. E também depois nós passamos no segundo e terceiro bloco, por isso que o programa se chama Respostas. Nós vamos responder aquelas questões que nos chegam. Vocês sabem que aqui no programa Respostas você pode nos mandar sua pergunta e a gente está aqui atento, tem toda uma equipe, seja no programa ao vivo, seja nas reprises, né, do programa, você pode estar enviando então para nós a sua pergunta. Vamos começar então o trabalho de hoje refletindo agora, há pouco entramos no capítulo 3 da Gaudium et Spes. O capítulo 3 está tratando exatamente do tema geral deste capítulo, a vida econômico-social. Nós já ouvimos um jargão muito presente dentro também das discussões políticas, que falamos e reproduzimos por vezes sem pensar, essa frase, essa afirmação que nós devemos ser conservadores nos costumes e liberais na economia. O cristão não é liberal nenhuma coisa nem outra. Nós devemos ser cristãos nos costumes, cristãos na economia. Sim, aquele famoso retrato das primeiras comunidades e não havia necessitados entre eles, continua uma interpelação que não pode ser esquecida no passado como se fosse uma letra morta por causa do nosso egoísmo e da nossa ganância. O cristão sabe que também a dimensão da fé ilumina também o bolso, a questão da nossa relação com a economia, a nossa relação com o mundo material. E vamos então hoje especificamente falar sobre alguns aspectos da vida econômica atual. A igreja está fazendo uma sondagem, digamos assim, reproduzindo, né, uma análise de conjuntura do tempo, exatamente, e estamos na segunda parte desta análise. Então vamos disponibilizar agora para vocês a leitura desses aspectos, desta análise de conjuntura sobre alguns aspectos da vida econômica atual. Vamos para a leitura e eu volto na sequência. A vida econômico-social. Alguns aspectos da vida econômica atual, parte 2. Mas não faltam motivos de inquietação. Não poucos homens, com efeito, sobretudo nos países economicamente desenvolvidos, parecem dominados pela realidade econômica. Toda a sua vida está penetrada por um certo espírito econométrico, tanto nas nações favoráveis à economia coletiva, como nas outras. No preciso momento em que o progresso da vida econômica permite mitigar as desigualdades sociais,
se for dirigido e organizado de modo racional e humano, vemo-lo muitas vezes levar ao agravamento das mesmas desigualdades e até, em algumas partes, a uma regressão dos socialmente débeis e ao desprezo dos pobres. Enquanto multidões imensas carecem ainda do estritamente necessário, alguns, mesmo nas regiões menos desenvolvidas, vivem na opulência e na dissipação. Consistem o luxo e a miséria, enquanto um pequeno número dispõe de um grande poder de decisão. Muitos estão quase inteiramente privados da possibilidade de agir por própria iniciativa e responsabilidade, e vivem e trabalham em condições indignas da pessoa humana. Gaudium et Spes. Nossas reflexões aqui no programa Respostas tentam apresentar a visão da Igreja sobre esses temas, sobretudo porque um texto como este nos mostra a base, os fundamentos também daquilo que nós chamamos de ensinamento ou doutrina social da Igreja. A Igreja existe um ensinamento social. O que significa isso? Significa que a economia, enquanto realidade social, também deve ser iluminado pela fé, pela luz do Evangelho. Todas essas realidades, bem sabemos, que falam ao coração de cada um de nós, porque bem sabemos que o dinheiro foi comparado, junto com Deus, a um senhor. Veja, somente o dinheiro teve essa comparação. A Bíblia só fez essa comparação de senhorio entre Deus e o dinheiro. Você não pode servir a dois senhores. Ou amará um e odiará o outro. Não vai conseguir servir a dois senhores. E a ganância é causa de muitos males na vida da humanidade. Por vezes nós não damos nome ao pecado porque permanece uma visão muito intimista da realidade do pecado, centrada sobre o pecado do indivíduo, nem tanto da pessoa, porque o termo pessoa pressupõe já uma gama de relações. É uma profunda verdade que não existe, em instância última, um pecado estritamente individual. Por quê? Porque quando nós falamos da solidariedade na graça entre os cristãos, nós falamos também da solidariedade no seu aspecto negativo. O meu pecado, por mais pessoal que pareça, repercute na vida da comunidade. E tem muita gente hoje que torce o nariz quando a gente fala de pecado social. Por quê? Porque buscando atacar ou demonizar as linhas de reflexão da teologia da libertação, terminam por fazer o seguinte: jogar a água suja com a criança. E aí não percebem que esse pensamento reproduz o pensamento que remete ao tempo dos apóstolos. Desde o início a igreja tem um pensamento social. E aí ele vem sufocado, sobretudo pela ganância e pela visão moderna que se sobrepõe ao Evangelho. Os motivos de inquietação nessa análise de conjuntura que o texto da parte 2 traz hoje para nós na Gaudium é que os países desenvolvidos economicamente parecem dominados, esse é o termo que o texto usa, dominados pela realidade econômica. Aparece uma palavrinha aqui até difícil, A gente não usa, não vê, não ouve. Um certo espírito econométrico. O que quer dizer econométrico? Métrica. O que vocês lembram de métrica? Medida. Tudo é medido a partir do econômico. Aqui entra em questão já um discurso que a igreja tem como um dogma, a centralidade, um dogma do ponto de vista da doutrina social da igreja, a centralidade da pessoa humana. Quando nós defendemos a vida, quando nós defendemos a família, todos esses valores são centrados e corroboram a tese da dignidade da pessoa humana. E esta pessoa humana é centro, que não pode ser instrumentalizada nem mesmo pelas realidades econômicas. E vejam, o espírito econométrico, ou seja, a medida de leitura de todas as coisas passa a ser o econômico, passa a ser o materialismo. E a ganância está aí, a olhos vistos. Por que nós estamos destruindo a nossa Amazônia? Por amor ao mundo, por amor à criação? Não. O que está por trás? A ganância.
Por que nós poluímos nossos rios? Ganância. Vocês querem qual outro nome que a gente dá? Então, vejam, no preciso, e por incrível que pareça, é uma contradição muito grande no mundo moderno. Exatamente no preciso momento que a igreja, em que o mundo mostra um progresso muito grande na vida econômica, e a gente pensaria, poxa, agora nós vamos mitigar um pouco, diminuir as desigualdades sociais, pois o que aconteceu na verdade foi um agravamento das mesmas desigualdades. E diz o texto que em alguns lugares nós temos inclusive uma regressão dos socialmente débeis, daquilo que nós chamamos pessoas mais frágeis dentro desse tecido social. E também o documento já alertava, então, para um desprezo dos pobres. Eu penso que na sociedade brasileira nós temos uma mentalidade elitista. Tá? O pobre, existe uma mentalidade entre os pobres também de desprezo pelos pobres. E isso está muito presente entre os católicos. Essa é uma tristeza enorme que a gente percebe. A famosa história, vamos aumentar o pedaço do bolo, porque daí nós vamos dividir para todo mundo, na prática não aconteceu. Na prática não aconteceu. Os países desenvolvidos estão na origem do problema climático. Hoje já está se falando de justiça climática, por quê? Porque quem que vai pagar a conta? Sabe o que estão dizendo agora? Que quem tem que pagar a conta somos nós. Quando, na verdade, as coisas precisam ser ditas às claras. Quem causou o problema climático? Podemos fazer essa pergunta? Alguém está se sentindo ofendido? Desculpa, mas tem que ser dito. Quem é que causou o problema climático? Então agora, as sociedades ditas menos desenvolvidas, hoje eu acredito que alguns termos já estão obsoletos, não vamos falar países subdesenvolvidos, não sei, mas de qualquer forma, as desigualdades continuam gritantes. Em alguns lugares o documento alerta que há, inclusive, um retrocesso nestas questões. É uma vergonha para este mundo, né? E nós tocamos essa realidade cotidianamente. Enquanto multidões imensas carecem ainda, gente, estou falando aqui, a igreja está falando, enquanto multidões imensas carecem ainda do estritamente necessário, alguns, mesmo nas regiões menos desenvolvidas, vivem na opulência e na dissipação. Sabe o que está dizendo aqui? Que não há só uma diferença de desigualdade entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Há dentro dos países subdesenvolvidos abismos entre ricos e pobres. Isso não escandaliza ninguém, mas a masturbação sim, né? O dia inteiro. Só se fala disso. É só isso que procura o padre para confessar. Se traga mal o empregado, não... Se trata mal. Esses tempos, graças ao bom Deus, pela primeira vez na minha vida de padre, eu ouvi alguém que veio confessar que tratou mal a empregada doméstica. Olha... Porque o que é de madame católica rezadeira de terço, que trata a empregada como se fosse uma escrava, Então, gente, eu tenho nojo dessas coisas. Sinceramente, vocês me perdoem usar um termo pesado, mas é preciso ser dito. Quanta hipocrisia entre nós cristãos católicos. Quanta hipocrisia. Esse elitismo que paira também sobre o clero. Hoje você olha pela vida um pouco de alguns padres, não tem ninguém visita mais pobre, não. Sempre são procuradas e privilegiadas dentro da comunidade as ovelhas mais gordinhas, né? Então a gente precisa olhar para isso, porque essa realidade entre a opulência do rico e o Lázaro que jaz à porta acontece todo dia, cotidianamente. E o que é mais estranho, ninguém se escandaliza. Ninguém se escandaliza. Eu fico abismado. Vocês me perdoem. Vocês me perdoem. Então coexiste luxo e miséria. Tá aqui, ó. Tô lendo aqui. Coexistem o luxo e a miséria. E isso grita aos céus. Isso é uma injustiça, gente. A miséria das pessoas está na origem de muitos problemas. Tá? A questão do aborto, a questão da própria família, quantas famílias destruídas por causa do problema econômico, porque isso repercute na vida da família,
tá certo? Isso repercute. Enquanto um pequeno número dispõe de um grande poder de decisão, muitos estão praticamente privados de agir por própria iniciativa e responsabilidade. Gente, nós percebemos que muita coisa precisa ser feita ainda, que esse Brasil que a gente chama, nossa, nós somos um país cristão. Mentira. Espero que não digam mais isso, porque um país que vive numa diferença abissal entre ricos e pobres, onde a miséria de muitos é causada pela opulência de alguns, de poucos, eu não me denominaria cristão, porque acho que suja o nome cristão. Tá bom? Vamos para o intervalo. O padre fica realmente sentido com essas coisas, porque isso não toca mais ninguém. Tá todo mundo só preocupado, eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus. E o resto que se lasque, né? Então, nós vamos ter que falar dessas coisas sim, porque a igreja está falando, e a fidelidade à igreja não é só vendo visões unilaterais de uma apologia de tendências e não da visão integral da fé. Tá cheio disso na igreja hoje. Vamos para o intervalo, né? Porque o padre precisa dar um tempo para a cabeça aqui também, senão ele fala mais abobrinha. Vamos lá? Fala mais bravo ainda, né? Tá certo? Vamos para o intervalo e nós voltamos na sequência. De volta para o segundo bloco do programa Respostas. Gostaria de saudar todos vocês que estão acompanhando o programa Respostas. Falamos sobre um tema aí da economia na perspectiva da fé cristã, que ilumina todos os temas, incluindo esse. Vocês sabem que o padre tem um pouco o estilo dele, mas penso que algumas coisas, alguns equilíbrios precisam ser retomados dentro da nossa vida de fé. Como hoje nós temos algumas tendências individualistas, dentro de uma perspectiva em que vê a fé só eu e Deus, eu acredito que esse documento Gaudium et Spes é um ilustre desconhecido e precisa ser retomado por muitos cristãos que acham que vão para o céu se preocupando só consigo mesmos, né? Não dá para ir para o céu sem o amor ao próximo, e o que isso significa dentro da nossa vida de fé. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Se você está assistindo agora, de repente você está assistindo o programa hoje, segunda, às 14 horas. Pois é, porque o programa ele é feito ao vivo no sábado, às 11, tá? Mas ele é reprisado. Ele é reprisado primeiro no próprio sábado, às 14 horas. Talvez você está assistindo agora, segunda-feira, também no mesmo horário, 14 horas. Mas também o programa Respostas é reprisado na quarta-feira, às 11 e às 19. Pode ser que você está assistindo agora à noite o programa Respostas aí. E o que eu digo sempre? Também, ainda que seja a reprise do programa, você pode estar nos enviando perguntas. Por quê? Porque a nossa equipe aqui não para, gente. Esse pessoal aqui está sempre ligado, antenado, logo que chega uma pergunta de vocês no WhatsApp, né? O Felipe já está mandando para a gente assim, olha, às vezes é tarde da noite, olha, padre, chegou uma nova pergunta. Então a gente está sempre antenado nas perguntas que vocês estão nos mandando. Falando em pergunta, a gente chegou a hora da gente terminar a pergunta da Matilde, porque já é o segundo programa, porque a Matilde tinha colocado, a Matilde é lá da Coab, mais uma vez eu quero te saudar, agradecer, Matilde, pela sua pergunta, pelas suas considerações, a Matilde que é lá da Coab, e mais uma vez se estende aquele abraço afetuoso para todo o pessoal da Coab. A primeira pergunta da Matilde foi sobre a questão do culto, das imagens, porque na visão de muitos irmãos reformados, sobretudo de uma certa matriz evangélica, né? A concepção, são convictos de que os católicos adoram imagens. E aí é preciso fazer um confronto de interpretações bíblicas, porque, curiosamente, também os católicos são absolutamente contra a idolatria, porque também os católicos afirmam que existe um único Deus em 3 pessoas. Então, nós estamos afirmando a mesma coisa, mas na interpretação pentecostal, neopentecostal de modo específico, né? Bem sabemos que os líderes religiosos, num primeiro momento, desmontam as concepções católicas, a formulação, né, do imaginário católico, sobretudo batendo nessa tecla, a condenação da idolatria, porque, segundo eles, sempre segundo a opinião destes irmãos, nós realizamos a idolatria exatamente porque essa idolatria é explicitamente condenada na Sagrada Escritura.
Também estamos de acordo que a Sagrada Escritura é contra a idolatria e exatamente, idólatra adora um Deus. E as imagens que veneramos, não adoramos, estão muito longe de corresponder àquilo que nós chamamos de adoração devida dentro dos textos oficiais católicos, ainda que algum exagero aqui e acolá se encontre, afirmam os documentos oficiais da Igreja. A segunda questão, ela continua dizendo, a Matilde, que encontra muitas falhas dentro da nossa visão católica da fé, né? E é um direito dela, assim pensar, como é um direito nosso também nos defender, até certo ponto o termo defender, ou pelo menos mostrar as razões pelas quais nós agimos assim ou interpretamos assado, né, de modo distinto. Ela diz que a Sagrada Escritura, na segunda pergunta da Matilde, fala do guardar o último dia da semana, que no caso, o último dia que Deus criou, que coincide com o sábado. Eu não sei se a Matilde é adventista, o sétimo dia, mas há essa interpretação da lei mosaica em relação ao guardar o sábado. E aí ela pergunta por que a Igreja Católica não guarda o sábado? Nós mudamos, por que mudamos para o domingo, né? Isso não estaria violando o mandamento de Deus? Exatamente, a ponte dessa segunda pergunta vai para a terceira, que é a pergunta que nós vamos tratar especificamente aqui hoje. Sobre os mandamentos de Deus, também a Matilde constata que, segundo a interpretação dela, a visão do catecismo, na sua fórmula catequética, que exprime, que condensa os 10 mandamentos como eles estão expressos no livro do Êxodo e Deuteronômio, segundo ela, mudaram os 10 mandamentos. Ela continua afirmando, né, que os católicos mudaram os 10 mandamentos. Então é uma pergunta, sendo uma pergunta, né, a gente com muita honestidade, com a caridade na verdade, precisa responder até por respeito à pergunta da Matilde, né? Gostaria de saber também por que mudaram os 10 mandamentos. Matilde, já vou começar dizendo que o problema aqui se repete. Questão de interpretação. Interpretação da Sagrada Escritura. Veja que nós temos a base bíblica para os católicos, né? Nós podemos dizer que o primeiro argumento em relação à mudança dos 10 mandamentos, na visão católica, nossa visão é distinta da visão reformada. Não tanto da visão reformada do protestantismo histórico, mas esta visão se distancia ainda mais quando eu estou falando do mundo pentecostal e muito mais ainda quando estamos falando do mundo neopentecostal. O diálogo aqui se torna ainda mais difícil, mas a gente não desiste não, né? Nós sabemos que existem, né, inúmeras confissões religiosas e a gente precisa trabalhar muito no respeito, né? Conversar, no diálogo. Então, a primeira coisa que a gente diz, os católicos, Matilde, têm uma visão distinta do princípio da sola escritura. Para nós, para os católicos, a autoridade das afirmações fundamentais da nossa fé estão baseadas, por um lado, na Sagrada Escritura, por outro, naquilo que nós chamamos de tradição apostólica, que remonta ao tempo dos apóstolos e, como tal, se remonta ao tempo dos apóstolos, chega à fonte da revelação, que é o próprio Cristo. Então, nós estamos falando aqui de revelação. Você pode discordar, tá? Para os católicos, a fonte da revelação não é somente a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é uma modalidade e qualquer afirmação de fé católica, se não se encontra... É importante isso. Presta atenção, eu falo, Matilde, porque eu tenho mania de professor, tá? Não entenda isso como desrespeito, mas porque eu falo para os alunos. Presta atenção agora no que a gente vai dizer. Para a Igreja Católica, tá? A revelação está contida na Sagrada Escritura e na tradição apostólica. Veja, aqui vem uma segunda afirmação que é fundamental para nós. Uma verdade de fé para a Igreja Católica, se não estiver explicitamente na Sagrada Escritura, deve estar, pelo menos implicitamente. E jamais, Matilde, contra algum princípio bíblico. Jamais. Então, existem questões hoje que nós não temos explicitamente tratado na Sagrada Escritura. Tá? O tempo moderno trouxe questões que não estão explicitamente na Sagrada Escritura. Por exemplo, clonagem. Onde está na Sagrada Escritura? Como é que a gente vai fazer? Não tem jeito, você tem que fazer a interpretação.
Não tem jeito. Existem muitas situações atuais que não estão explicitamente colocadas lá. Então, como que a gente faz? A gente pega o patrimônio, o conteúdo dessa revelação que forma o depósito da fé, para usar um termo de Paulo, o depositum fidei, que exprime as verdades da fé na sua expressão mais profunda. Então, nós temos a tradição apostólica e a Sagrada Escritura. Você pode discordar, mas aí a famosa palavra, a famosa pergunta, mas tem na Sagrada Escritura? Para os católicos, esta pergunta ela é mais ampla. Tem que ter explícita ou implicitamente na Sagrada Escritura e na tradição apostólica, né? Então, é verdade que para nós, vocês que olham só do princípio a partir da Sagrada Escritura, né? Eu sei que vocês olham para nós e dizem, olha, a igreja tem responsabilidade de interpretar corretamente as Escrituras, né? E transmitir os ensinamentos de Jesus com fidelidade à fonte aos fiéis, com certeza. Sem dúvida alguma, esse é um princípio que deve pautar, por exemplo, todo o trabalho do magistério. São guardiães. São os guardiões da fé, nesse sentido, da fidelidade à fonte. Também nós somos preocupados para que a interpretação do dado revelado corresponda à intenção originária de Jesus. Isso é fundamental, né? Então, qualquer mudança, digamos assim, nos mandamentos, é mudança de interpretação, não é mudança de sentido, de conteúdo, porque esse poder a igreja não tem. Ninguém pode ensinar um outro evangelho. Ninguém pode apresentar um outro Cristo, como dizia Paulo escrevendo aos Coríntios. Os superapóstolos que estão apresentando um outro Jesus, um outro evangelho. Jamais, né? As mudanças são mudanças no sentido da apresentação da forma para tornar mais catequético a forma dos 10 mandamentos, Matilde, mas jamais no sentido profundo, porque toda a interpretação tem que dar conta de corresponder à interpretação que a igreja deu pelos séculos, o que nós chamamos de interpretação contínua da igreja. Porém, devemos também admitir que há um desenvolvimento doutrinário. Também as igrejas reformadas fundam novas denominações exatamente a partir do quê? De uma compreensão mais aprofundada que segundo a interpretação daqueles que deixam esta denominação, que a comunidade anterior não conseguiu ver. Então também vocês do mundo reformado admitem uma espécie de desenvolvimento doutrinário na compreensão desse conteúdo, dessa verdade. Então, os católicos, Matilde, afirmam que a doutrina da Igreja Católica se desenvolveu ao longo dos séculos. Por quê? Porque sempre buscou uma compreensão mais profunda dos ensinamentos de Jesus, na fidelidade aos seus ensinamentos, mas buscou estes ensinamentos aplicando-os às necessidades e aos desafios das diferentes épocas. Aqui nós temos um processo de atualização da doutrina. Então, a interpretação dos 10 mandamentos passa pela ideia de um processo de desenvolvimento doutrinário e não de deturpação dos 10 mandamentos, tá? É um desenvolvimento de interpretação, né, que tenta atualizar, aplicar tais ensinamentos à nossa realidade atual, né? Então, aqui eu tenho que dizer uma coisa central na resposta à sua pergunta, se nós alteramos os 10 mandamentos, né? Embora a essência dos mandamentos permaneça inalterada, a igreja tem o papel e a missão, Matilde, de esclarecer e aplicar esses mandamentos nos contextos culturais e sociais que estão, na verdade, em constante mutação, em constante mudança. Não houve mudança da essência dos mandamentos. Vou dar um exemplo. O que o texto de Êxodo fala? Não cometerás adultério. Como aparece na forma católica simplificada dos 10 mandamentos, como está no catecismo? Não pecar contra a castidade. De fato, não está lá no texto bíblico, não pecar contra a castidade. Você tem razão. Mas quando o casal vive com fidelidade o matrimônio, eles estão vivendo a castidade. A castidade é uma compreensão mais ampla do sentido do adultério. Quem vive a castidade não vira um adúltero.
não vai trair o outro. Então, há uma mudança na forma de apresentar, na forma didática, catequética, mas não no sentido. O conteúdo permanece fiel ao essencial. E também nós temos uma diferenciação entre dos mandamentos, porque existem o texto dos 10 mandamentos, que não são 10, tá? Você pode contar lá, porque a divisão, inclusive, dos versículos e capítulos é muito recente, Matilde. Então, não dá para a gente fazer aquela divisão de 10 mandamentos. A gente conta, mas dá um pouquinho mais se você for somar. Vejam, nós temos aqui uma diferenciação dos mandamentos. Nesse sentido, os católicos distinguem entre os 10 mandamentos que foram dados pela lei mosaica, por Moisés no Antigo Testamento, e os ensinamentos de Jesus no Novo. Então, também a interpretação dos 10 mandamentos tem que ser interpretada, assim como todo o Antigo Testamento, com a lente do Novo. É sobre a ótica de Jesus que nós temos que voltar para os 10 mandamentos. Porque no Novo Testamento nós temos o decálogo do Novo Mandamento, as bem-aventuranças. Não saiu da boca de Jesus os 10 mandamentos. Mas quando Jesus fala dos mandamentos, por exemplo, nós temos uma reinterpretação. Qual é a essência? Qual é o maior mandamento? Pergunta dos fariseus. Matilde, o que Jesus respondeu? O maior mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com toda a intensidade, e ao próximo como a ti mesmo. 10 mandamentos Jesus sintetizou em 2. Então vejam que não dá para olhar os 10 mandamentos do Antigo Testamento esquecendo do Novo Testamento, né? Dos 10 mandamentos, dos ensinamentos de Jesus. Embora os 10 mandamentos continuem sendo vistos como fundamentais, Matilde, pelo amor de Deus, né? A igreja argumenta que Jesus trouxe uma nova luz que leva à plenitude a interpretação, inclusive, do Antigo Testamento. Não matarás. Jesus disse: se você olhar para o seu irmão com cólera e chamá-lo de patife, você é digno da geena do fogo do inferno. Você está entendendo? Foi dito aos antigos, eu porém vos digo. O intérprete máximo da Sagrada Escritura é o próprio Deus, no Verbo encarnado, que se manifesta no Verbo encarnado. Jesus é Deus. Ele pode dizer, foi dito, eu vou, porém, vos digo, que a interpretação é mais profunda, né? A intuição originária de Deus é mais profunda. Então vejam, Jesus trouxe uma nova luz na interpretação, uma nova e eterna aliança com Deus. Isso inclui uma ênfase nova que é dada. Então a gente tem que voltar para os 10 mandamentos, Matilde, com essa nova ênfase que Jesus deu. O amor a Deus e amor ao próximo é o centro de todos os mandamentos da lei e dos profetas. O amor a Deus e ao próximo, esses dois são como que o resumo de todos os mandamentos da lei de Deus. Então, existe uma diferenciação dos mandamentos da antiga lei para a nova lei, porque a antiga lei tem que ser interpretada segundo os ensinamentos de Jesus, que jogam nova luz sobre tudo. Tá certo, Matilde? Chegamos agora ao final desse segundo bloco. Nós vamos ainda continuar a resposta da pergunta da Matilde. No terceiro, vamos para o nosso intervalo e a gente volta na sequência. De volta, terceiro bloco, terceiro e último bloco do programa Respostas. Estamos aqui trabalhando na resposta da pergunta da Matilde, lá do bairro da Coab, e nós estamos respondendo a questão que a Matilde apresenta sobre a alteração, a mudança que os católicos, né, segundo a tese dela, teriam feito dos 10 mandamentos. Estávamos explicando na última parte do bloco anterior que há uma diferenciação dos mandamentos e que o mandamento da antiga aliança precisa ser releito à luz da nova aliança, onde Jesus estabelece que o amor a Deus e o amor ao próximo é como que a síntese de todos os mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus ainda leva a esse mandamento colocando nele a exemplificação daquele que leva à plenitude, que levou a plenitude, a lei do amor, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E é interessante, Matilde, que por isso que Agostinho e Lutero têm uma relação muito, muito profunda com Agostinho. Eu penso que Lutero é profundamente agostiniano e eu acredito que muitos
muitos reformados, sobretudo do mundo histórico, luterano, protestantismo histórico, estão de acordo com essa afirmação. Por exemplo, Agostinho disse: ama e faz o que queres, porque quem ama não vai adorar outros deuses, quem ama não vai roubar, quem ama não vai matar, quem ama não vai cometer adultério, não vai trair, vai mentir, né? Isso para dizer sobre esses mandamentos em relação à reinterpretação à luz do Novo Testamento. Então aconteceu, na verdade, uma reorganização, Matilde, do ponto de vista dos católicos, nós vamos chamar assim, uma reorganização dos mandamentos, que não alterou o sentido profundo. Mas, por muito tempo, Matilde, muitos cristãos não tinham livros, não podia se comprar livro, muitas pessoas não liam. Então, uma forma mais simplificada desses 10 mandamentos, de fato, foi estabelecida. Eu vou colocar aqui para vocês agora, olha só o que ficou, né, da lista que nós chamamos que é a lista presente no catecismo, na forma mais catequética. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas de guarda, né? Honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Vejam que os 3, vamos assim dizer, né? Os 3 primeiros mandamentos aqui desta lista, né, simplificada, dessa reorganização que o catecismo fez, dos textos que estão espalhados no livro, seja no livro do Êxodo, seja no livro do Deuteronômio. Aqui nós estamos falando de Êxodo capítulo 20, está ali entre os números, versículos 2 e 17, pode pegar lá, se você tem a sua Bíblia aí, você católico, você irmão evangélico, Êxodo capítulo 20, versículos 2 a 17, ou você vai também em Deuteronômio, que é a outra lista, né? O Deuteronômio é capítulo 5, os versículos 6 a 21. Então, há uma conjunção dessas duas fórmulas naquilo que é essencial, Matilde, no sentido profundo daquilo que é a lei, que Deus está ordenando, nós vamos chamar então de uma reorganização. Então, essa acusação comum existente entre os evangélicos de que os católicos teriam alterado, mudado os mandamentos, né, exatamente nesse processo de reorganização, porque houve um processo de interpretação e de reorganização. No entanto, da nossa parte, para nos defender, se temos esse direito, e eu acredito que tenhamos, Matilde, da nossa parte, nós católicos explicitamos aqui, afirmamos que essa reorganização ela foi necessária. E por que ela foi feita? Ela foi feita para enfatizar a relação que existe entre os mandamentos, agrupando, né, aqueles que se referem, de um lado, ao amor a Deus e aqueles que se referem ao amor ao próximo. Então, nessa reorganização, eu posso afirmar para você, Matilde, com toda a sinceridade do meu coração, né? Nessa reorganização, não houve alteração da substância dos mandamentos. Não houve, não foi adulterado o conteúdo essencial dos mandamentos, mas se fornece uma maneira mais clara de compreender os mandamentos em sua totalidade. E aqui a gente precisa entender que essa interpretação tem que estar sempre em continuidade com a tradição apostólica, né? Esta interpretação é continuidade da tradição. Por quê? Porque os católicos, você sabe, Matilde, e a gente conversa isso de maneira muito franca, né? Assim como o mundo reformado nos acusa talvez de termos nos desviado da vontade de Deus, nós podemos afirmar da nossa parte que entendemos que a Igreja é a herdeira desta tradição apostólica, né? Continua na história transmitindo os ensinamentos dos apóstolos. E essa transmissão é feita de geração em geração. E a Igreja, guiada pelo Espírito Santo, tem a responsabilidade de transmitir fielmente, né? Fielmente os mandamentos de Deus. Portanto, podemos dizer assim com você, eu entendo sua preocupação, qualquer mudança ou desenvolvimento doutrinário é visto sempre e tem que se enquadrar dentro desta continuidade, tá?
dessa tradição sobre a orientação do Espírito Divino. Tá? Qualquer que seja a interpretação, Matilde, tem que ser em continuidade dessa tradição, né, de orientação divina. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, né, que realmente esta preocupação em adulterar o mandamento da lei de Deus é importante. É importante que não aconteça, mas essa é uma preocupação também nossa, né? Essa é uma preocupação também dos católicos, né? E isso é fundamental para a nossa fé, né? Muitos intérpretes da Sagrada Escritura, o magistério, quando interpreta a Sagrada Escritura, sabe da necessidade de ensinar aquilo que Jesus ensinou, de transmitir aquilo que a igreja recebeu, né? Olha, nesse sentido nós podemos dizer que não houve, a minha resposta é essa, Matilde. Sinceramente, não houve uma adulteração do decálogo pela Igreja Católica, né? A Bíblia Católica, por exemplo, tem o mesmo conteúdo da Bíblia Protestante, quanto ao texto, por exemplo, de Êxodos 24, 4, 5a, né? Ou seja, a fonte é exatamente a mesma. Isso significa, né, o Antigo Testamento, né, nesse sentido é o mesmo. Aliás, esta é a maior prova, Matilde, de que a Igreja Católica não adulterou a palavra de Deus, né? Mas muito pelo contrário. E isso é provado pela história e pela arqueologia. A Igreja Católica foi a grande responsável, digamos, por guardar, proteger estas sagradas escrituras. E também nós temos a versão mais antiga da Bíblia, chamada também de texto massorético, né? O texto mais antigo é pelo menos 1000 anos, Matilde, mais recente que a versão grega, a chamada versão da Septuaginta, né? Que foi a versão utilizada pelos apóstolos, né? E pela Igreja Católica. Por quê? Na época das pequenas comunidades primitivas não tinham os evangelhos. O que os cristãos primitivos tinham? O Antigo Testamento. E a tradução desta Septuaginta, né? Seja como for, tanto a versão palestina como a versão grega são concordes em relação aos termos, né, dos 10 mandamentos, Matilde. Seja a massorética, seja a versão palestina, seja a versão helenista ou grega, né? Então, nem judeus, nem cristãos jamais duvidaram, né, dos 10 mandamentos, que 10 são os mandamentos. Porém, é verdade que tem que ser dito que não são enumerados, o texto bíblico não enumera. Essa é uma compreensão nossa, mas os 10 mandamentos não estão ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A divisão em capítulos e versículos é muito recente na história da Bíblia. A divisão entre capítulos e versículos. Então não tem uma numeração. A Bíblia não os enumera, os 10 mandamentos, né? E é bom lembrar também que nenhum desses, como eu estou dizendo, nenhum dos autores que escreveram a Sagrada Escritura utilizou essa divisão que nós temos entre capítulos e versículos, né? Por exemplo, a divisão em capítulos, olha só, Matilde, só aconteceu em 1226, século XIII. Só em 1226 aconteceu a divisão em capítulos da Bíblia, da Sagrada Escritura, né? E versículo ainda, nos versículos ainda vem muito tempo depois, né? Olha só, a tradução de Flávio Joséfo, né? É aqui a compreensão dos judeus helenistas. Olha só, como que é a lista dos 10 mandamentos? Como que se dividiram? Número 1, culto a um só Deus. Êxodo 20, 2, 3. 2, proibição da idolatria. Capítulo 20, Êxodo, sempre Êxodo, Matilde. Capítulo 20, versículos 4 e 6. 3, terceiro mandamento, honra o nome de Deus. Quarto mandamento, observância do sábado. E de 5 a 10, os mandamentos dizem respeito em nossas relações do homem com seu próximo. Aí nós estamos no versículo 20, capítulo 20, desculpem, versículo 12 a 17. A maioria de todos os mandamentos dizem respeito à nossa relação com o próximo. E o 10º mandamento nesta lista dos judeus helenistas, nesta ordem dos 10 mandamentos segundo a visão helenista, a proibição de cobiçar qualquer coisa alheia. Inclusive a mulher está nessa lista, viu? Inclusive a mulher era vista como uma coisa, propriedade do homem, para você ter uma ideia. Depois, os reformadores, o que fizeram, Matilde? Olha a lista dos reformadores. Essa é uma lista dos 10 mandamentos dos reformadores no século XVI. Olha só, adotaram praticamente o mesmo ponto de vista dos judeus helenistas.
culto ao verdadeiro Deus, proibição ao culto dos falsos deuses, honra ao nome de Deus, e de 4 a 10, todos os mandamentos que dizem respeito à relação entre o próximo. Não cobiçar as coisas alheias, inclusive a mulher, pelo mesmo motivo, porque é do próximo, não te pertence. Essa é, inclusive, a versão que os judeus contemporâneos aceitam. Santo Agostinho diz, houve uma divisão em Santo Agostinho. Santo Agostinho, por exemplo, colocou 1 e o 2, que é adorar a Deus e não ter outros deuses. Agostinho acoplou em um único mandamento: culto e adoração a um só Deus. 2, a lista de Agostinho dos 10 mandamentos: honra ao nome de Deus. 3, observância do dia do Senhor. E de 4 a 10 os mandamentos tratam das relações do homem com seu próximo. E continua, o 9º mandamento passa a ser não cobiçar a mulher do próximo. E 10, não cobiçar as coisas alheias. Separa aqui o boi, a vaca, a casa da mulher, como lista de propriedade. Agostinho faz essa distinção, tá? No 9º mandamento, para Agostinho, na lista de Agostinho, é não cobiçar a mulher do próximo. No 10º, não cobiçar as coisas alheias. Dá um pouco mais de dignidade para a mulher aí, né? Como é que Agostinho chegou a essa conclusão? Por quê? Ele diz que se Deus é um único, então adorar o verdadeiro Deus e não prestar culto a outros deuses é uma coisa óbvia. Se há um único Deus, eu não preciso ter um outro mandamento dizendo que eu não posso cultuar outros, porque é só um. Então há uma certa contradição, né? Então a igreja cristã adotou esse meio, né, de divisão que nós podemos dizer que é praticamente a lista de Agostinho. Praticamente. Estou falando de nós católicos, né? Nós adotamos a divisão de Santo Agostinho, né? Então, não, a igreja não alterou, né? Quando nós falamos também de alteração, podíamos dizer que também os protestantes no século XVI fizeram uma alteração. Mas vamos chamar aqui de uma reorganização dessa lista, né? Mas tomar cuidado. Por exemplo, a divisão de Lutero e Calvino, né, não é ensinada tal qual está na Sagrada Escritura também. Então, se fosse falar de alteração, também os reformadores fizeram alterações em relação a isso, né? Então, é preciso lembrar, Matilde, para encerrar essa questão, né, que a divisão dos mandamentos lá, do decálogo, não tem a ver com a confecção, por exemplo, de imagens, também em relação à proibição de imagens. Por quê? Porque os cristãos orientais dos primeiros séculos adotaram a primeira divisão, né? Aquela que Lutero e Calvino, que é a divisão dos helenistas, né? Dos judeus helenistas, que o próprio Calvino e Lutero adotaram, né? E aí vejam que esses grupos, inclusive os orientais, continuaram adorando, aliás, venerando as imagens, os ícones, né? Então é uma questão de interpretação que está ali. Seja como for, o mais importante de tudo, e eu e você estamos absolutamente de acordo, Matilde, nós temos que observar os mandamentos de Deus, tá? Nós temos que observar os mandamentos de Deus. Por exemplo, se a gente se converte a uma outra religião, nós vamos estar o quê? Infringindo o primeiro mandamento, né? No seu caso, o primeiro e segundo mandamento em relação a não ter outros deuses, né? Não adorarás outros deuses. Por quê? Porque nós não admitimos adorar um ídolo e não o verdadeiro Deus adorado pela Bíblia, né? Isso é importante. Então, estamos absolutamente de acordo que nós não queremos, né? Não endossamos a tese de que nós adulteramos os 10 mandamentos. Há sim uma reorganização, tá? E ali, por exemplo, mas você vai dizer, mas se eu for lá na Sagrada Escritura, eu não vou encontrar não pecar contra a castidade. De fato, não está lá, sim. Não está. Está na área da sexualidade, está não cobiçar a mulher do próximo. E também podemos falar ali na área da sexualidade, da moral sexual, o adultério, a lei de Deus contra o adultério. Isso é uma lei muito explícita no texto. Mas e não pecar contra a castidade? É mais amplo do que não cometer adultério. Lembra que Jesus fez na interpretação? Foi dito aos antigos, você não cobiçarás a mulher do próximo, não vai cometer adultério. O que Jesus disse? Se você olhar para a mulher do próximo, tendo no seu coração o desejo de possuí-la, você já cometeu adultério. Está vendo? Está vendo aqui como Jesus levou a interpretação do texto do Decálogo à sua fonte original, que é a intenção de Deus. Mas vamos todos
devemos todos observar os mandamentos da lei divina. Com certeza, Matilde. Muito obrigado pela sua participação, da Matilde, de você que está aqui com a gente até agora. Chegamos ao final do nosso programa. Como de costume aqui na TV, nesse final do programa Respostas, nós invocamos a bênção de Deus, Ele que é a luz que ilumina a nossa vida, nossa mente. A Ele e ao seu Espírito invocamos sempre a sabedoria divina. Invocamos neste momento a bênção dele sobre nossa TV Imaculada, sobre toda a nossa equipe, sobre todos vocês que nos acompanham, nossos milites, as pessoas que ajudam e colaboram com esta obra de modo especial, também a família Milite e todos vocês que nos acompanham no programa Respostas. Que pela intercessão de Maria Imaculada, desça sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Iluminados por essa bênção que nos fortalece no nosso caminho, o programa Respostas fica por aqui com a promessa de um novo reencontro. Fiquem com Deus e até lá. Salve Maria Imaculada. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.